Como prometido no último vídeo desta série, nós vamos explicar hoje então João 6,44. Sem sombra de dúvidas, um dos vídeos mais importantes de todos, um dos vídeos mais importantes deste canal, um dos vídeos mais importantes que você vai ver na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Nesse único versículo, João 6,44, está de uma forma extremamente resumida como o Criador salva um pecador. Como que um condenado, uma pessoa que merece a condenação, pode ser salva? Está tudo nesse único versículo. O versículo diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Esse vídeo aqui faz parte da nossa série explicando o Evangelho segundo João completo. No momento estamos nesse versículo. E para você que quer saber todos os outros vídeos que estão nessa playlist, está aqui a playlist, vai estar no primeiro comentário fixado no topo. O link para ela, para você ver desde o início, se você ainda não viu, aqui no canal Firmeza da Verdade. Já aproveita e já ativa o sininho para todas, porque o YouTube não notifica a todos. Beleza? Esse versículo aqui, no original, em grego, ele vai dizer assim: Udis dinate elthin pros me ean me ho pater ho pempsas me elkse aton kaguanastesu aton hente eschate remera. Isso aqui tem muita coisa aqui. O diz, né, ninguém, vem da raiz de não, né, ninguém pode vir a mim, como eu expliquei no vídeo passado. É uma incapacidade espiritual e não física, até porque neste contexto muitas pessoas estavam aqui até conversando com o Messias, inclusive murmurando contra ele. Então muitas pessoas estavam vendo ele ali, murmuravam, pois, dele, estavam vendo ele. Ele mesmo falou aqui, embora me tenhais visto, não credes. Ou seja, tinha muita gente aqui nesse momento em João 6, próximo ao Messias, vendo o Messias. Então quando ele fala ninguém pode vir a mim, não é uma incapacidade física, é uma incapacidade espiritual. Significa, ninguém pode ser salvo por conta própria. Ninguém pode alcançar a salvação por livre-arbítrio ou por livre e espontânea vontade. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode ser salvo sozinho. Ninguém consegue. É necessário um salvador, é necessário um plano, é necessário alguém que chame, é necessário alguém que regenere. Como eu expliquei nos vídeos passados, tem que ficar muito bem enfatizado isso. Você está morto em delito e em pecado, Efésios 2. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou justamente com Cristo. Por isso que pela graça sois salvos. Estamos estagnados no pecado, não é nossa iniciativa a conseguir a salvação. Mortos, incapazes de aceitar a salvação e de produzir fé. Está morto, morto espiritual. Aqui não é morto físico, é morto espiritual. Em ofensas, vivemos em função do pecado, como eu expliquei no vídeo passado. Nos vivificou. A iniciativa dele, sem qualquer colaboração nossa, meu irmão. Ele nos vivificou. Você não escolheu. Agora eu resolvi me vivificar. Eu vou me auto-vivificar aqui. Não existe isso. A regeneração, a vivificação, a conversão é uma obra do Espírito e não sua. Juntamente com o Messias. Messias, aquele que tornou a salvação possível. Sem ele, ninguém será salvo. Pela graça sois salvos. Entendeu agora o que é o conceito de graça? Do grego charis, favor imerecido, favor concedido, um presente. Por isso é pela graça, meu irmão. Não houve nossa colaboração, por isso é graça. Isso é o verdadeiro evangelho. Qualquer um que rejeita isso, meu irmão, está completamente equivocado. Ninguém pode vir a mim. Tem uma condição. Se o Pai. Quando a Bíblia fala se o Pai, que me enviou não o trouxer, depende da eleição. A eleição que o Pai faz. Você quer saber mais sobre a eleição? Novamente eu vou deixar aqui para você printar na tela. Está aqui, eleição incondicional. Não depende de você, porque você está numa condição de depravação total. Você está morto em delito e em pecado. Está aqui o segundo ponto.
Por isso que depende do Pai, soberania exaustiva. Eleição incondicional, ele escolhe a pessoa incondicionalmente. Independe, meu irmão, do que você faça. É incondicional. Printou? Então nós vamos voltar para a Bíblia. Por isso, ninguém pode ser salvo, ninguém pode vir a mim, seu Pai. Seu Pai não escolheu, não. Ele fala, que me enviou. Que me enviou é o quê? Expiação. O Filho foi enviado para pagar pelo pecado por aquele que o Pai chamou e escolheu. Isso aqui está na continuação do versículo, não o trouxer. Esse único versículo resume a obra salvífica inteira. Não o trouxer, e aqui que muitos falsos mestres desgraçados, filhos do diabo, distorcem o significado, inclusive original da palavra, para dizer que você tem livre-arbítrio, que você é apenas atraído e convidado a crer e se arrepender. Não é isso que o texto diz. Não o trouxer, o Pai tem que trazer, meu irmão. Esse trazer original é elkise, aqui, ó. Elkise, que significa, é um verbo raiz elko. E essa palavra está aqui. Ó. Significa o quê? Arrastar. Arrastar, meu irmão. Não é convidar. Não é atrair. Aqui não. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou, não o trouxer. Esse trouxer não é convidar, ficar lá gritando, por favor, vá até o meu filho. Isso não acontece, cara. Não tem, é arrastar. Verbo helko significa arrastar. Esta palavra original ela vem aqui de airelmai, que é escolher, tomar, preferir. Do inglês choose. Tomar para si, isto é, preferir. É desse sentido, para você ter uma ideia. E a outra palavra, seu Pai, está aqui, né? É an, né? Se é uma condição. Então tem que ter uma condição para a pessoa poder ser salva, meu irmão. Tem que ter uma condição para a pessoa poder ir até o Messias. E essa condição é a eleição do Criador. Tem noção disso? Por isso que você vê aqui agora. Vamos desenhar aqui para todo mundo. Olha só. Ninguém pode vir a mim. Laranja aqui, ó. Depravação total. Você está morto em delito e pecado. Todas as suas faculdades foram afetadas pelo pecado original, de modo que você está morto em delito e pecado. Você não tem como crer. Um morto espiritual não tem como crer, não pode acreditar de fato no Messias, não tem como se arrepender. Está morto. Um morto não pode nada. Por isso que ele fala, ninguém pode. É uma incapacidade espiritual. Ninguém pode vir a mim, meu irmão. Esse papinho muito lindo, é uma história muito encantada, que eles enganaram você. Cuidado, cara. Esse papo é bonito quando se fala no microfone, na internet, né? Mas quando você vai para a Bíblia, quando você vai para a verdade profunda, quando você vai para a sã doutrina, meu irmão, ninguém pode vir a mim. O que isso aqui quer dizer? Você não tem participação nenhuma na salvação, você não tem como arrogar a si glória e dizer que você merece a salvação porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer. Entendeu a pequenez do ser humano, cara? Quem ainda não entendeu isso, ainda não entendeu o Evangelho. Quem ainda não entendeu isso, ainda não entendeu o que é graça. Quem ainda não entendeu isso, ainda não entendeu o que o Messias fez, como o Pai salva, e ainda acha que consegue alcançar a salvação por conta própria. Como se o Messias fosse uma muleta. Não. Meu irmão, Isaías vai dizer, o Pai vai usar Isaías para dizer, o Criador vai dizer, lá em Isaías, eu sou o Senhor Yahweh, e este é meu nome. A minha glória não dividirei com outro. E nem o meu louvor às imagens de escultura.
Procura esse texto na Bíblia, você vai achar. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso ele fala, o Messias fala, ninguém pode vir a mim, se o Pai que significa eleição incondicional. Meu irmão, tem que ter a eleição primeiro, incondicional, ou seja, independe do que você faz ou deixou de fazer. Tem que ter isso aqui primeiro para a pessoa poder ir até o Messias. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui não é viés calvinista, isso aqui não é viés, é o escambau. Viés é o escambau, não existe viés aqui, é a Bíblia pura. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou. O que é o me enviou? Não o trouxer? Graça irresistível. Graça irresistível, meu irmão. Ó, me enviou, não o trouxer. Esse trouxer é o verbo arrastar. É o... Qualquer falso mestre que querer empurrar para você e mentir dizendo que é atrair, convidar, não existe isso aqui no original. É arrastar. Esse mesmo verbo é usado em Atos quando Paulo foi arrastado para ser julgado lá fora, na praça, pelas pessoas. O mesmo verbo foi usado, elko. Como é que você traduz elko por atrair? Aquelas pessoas queriam bater em Paulo, em Atos. Então não tem como o texto dizer, não, eles atraíram Paulo para ir lá para fora para bater nele. Não, não existe isso. Então a palavra trouxer aqui é arrastar. Eles significa compelir por superioridade, por um poder superior. Compelir por irresistível superioridade. É isso que significa esta palavra. Tá? Ou seja, arrastar, meu irmão. É o chamado eficaz aqui. Simples assim. Por quê? Porque o eleito tem que ser chamado, senão não tem como crer. E o chamado é o quê? No momento que ele ouve a pregação. Então, eu ressuscitarei, aqui é a expiação limitada. A pessoa vai ser ressuscitada, o eleito que o Pai chamou vai ser ressuscitado. Por quê? Porque o Messias morreu por ele. Ou seja, expiação. Quem é que vai ser ressuscitado? Os ímpios? Não. Então o Messias não morreu por todos. Então a expiação é o quê? Particular. Eficaz. Só pela igreja. Só pelo eleito. É o que a Bíblia está dizendo. Quem é que vai ser ressuscitado, meu irmão? A igreja. Por que a igreja vai ser ressuscitada? Porque o Messias morreu por ela. Por que os ímpios não vão ser ressuscitados? Porque o Messias não morreu por eles. Acabou. No último dia, a garantia da salvação. Perseverança dos santos, também chamado de preservação eterna. Um único versículo comprova toda a obra salvífica que depende totalmente do credor e não de nós. João 6,44. Pode gravar isso aí na tua Bíblia, irmão. Pode marcar aí na tua Bíblia, sublinhar, circular, coloca aí o nome das doutrinas. Até tirei o mouse para facilitar. Das doutrinas em cada uma dessas passagens. Por que eu ressuscitaria aqui? Porque o Messias vai voltar no dia da volta dele, na parousia, do grego, chegada, visível, presença e reaparecimento, que significa parousia em grego. Não é parousia, tá? Não existe parousia, é parousia. Porque o Messias morreu por ele. Então, quando ele voltar, vai ressuscitar este, que é a igreja, que é o eleito. Então, depravação total. E por isso, pelo estado depravado do ser humano, ninguém pode vir ao Messias, ninguém pode ser salvo. Sozinho, por conta própria, não tem como. Ninguém pode, ninguém pode. O Messias está falando, ninguém pode. E os falsos mestres aí do YouTube, de iluminação, falam, não, você pode sim, é só você escolher. Escolher? Como que você está morto, cara? Você está morto dentro de pecado aqui, ó. Vai escolher o quê? Tu vai fazer as vontades da carne, dos pensamentos. Você era por natureza filho dele, como também os demais. Efésios 2. Acabou. Que vontade que você tem? A não ser pecar quando você era do mundo, quando você era ímpio. Por isso que ninguém pode vir. Segundo, tem a condição seu pai que. Quando a Bíblia fala seu pai que, é eleição incondicional, irmão. Sua doutrina.
A eleição foi feita antes da fundação of the world. Efésios 1. 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, meu irmão, para ele, para a adoção de filhos, por meio do Messias, segundo o beneplácito de sua vontade, não nós. Compreendeu isso aqui? Ó, eleição, predestinação é a mesma coisa. Ele escolheu. Predestinou. Por quê? Porque destinou antes do que? Da fundação do mundo. É por isso que você encontra isso aqui. Eleição incondicional. Não depende de você, porque a eleição foi feita antes da fundação do mundo. Não é baseada em obras, não. É para você ser santo e irrepreensível, e não por você ser santo e irrepreensível aqui que ele faz a eleição. A eleição foi feita antes das tuas obras. E aí vem arminianos, filho do diabo, querer distorcer o que está escrito na Bíblia. Vocês são filho do diabo, cara. Não tem. Não tem. Não tem papo. Seu pai que eleição incondicional. Claro. Agora faz sentido. É por isso que nem todo mundo crê no Messias. Porque o pai tem que querer primeiro. O pai tem que escolher primeiro. Por isso que quando prega seu evangelho, uma sala cheia de gente, é a mesma pregação, é o mesmo microfone, é o mesmo pregador, são as mesmas palavras. Por que meia dúzia crê, todo o resto não crê? É a mesma palavra. Porque uns são eleitos e outros não. Simples assim. Simples assim. Por quê? Como nós vimos aqui em João, em todo o livro de João, nós vimos aqui logo no iniciozinho aqui em João 1 e outras passagens, quando o Messias começou a chamar aqui as pessoas, Quefas, Felipe, aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui, ó. André. Todos creram. Imediatamente. Creram. Aqui. Aqui, ó. Todos creram, ó. Felipe, André, Pedro, tal, achamos, Natanael, tudo. Creram na hora. Por que aqui agora em João, aqui os outros capítulos, nós estamos agora em João 6, tinha algumas pessoas aqui que murmuravam. Por quê? Porque não são eleitos, não. É o mesmo homem, o mesmo Messias, o mesmo Senhor e Mestre, a mesma pregação. Eleição, meu irmão. E aí você vê quem é que está pregando isso hoje. Só me diz. Quem é que está pregando isso hoje? Não, meu irmão. Está pregando benção. Língua estranha que ninguém entende, falso milagre, falsa profetada, reveladora, heresia, é isso que estão ensinando hoje. Sã doutrina? Não, isso aqui. Sã doutrina, cara, não atrai membresia para dar dízimo, né? É um inferno mesmo, cara. Voltando aqui então. Ninguém pode vir a mim, depravação total. Seu pai que eleição incondicional. Me enviou, não o trouxer, graça irresistível. Por que é graça irresistível? Quando o Pai chama, ninguém pode dizer não. É a vontade dele que sobressai sobre a do ser humano. Se alguém, quando ouve o Evangelho, simplesmente rejeita, não é porque essa pessoa é mais poderosa ou que pode resistir ao Espírito, isolando aquela passagem de Atos, quando Estevão está lá falando. É porque simplesmente a pessoa não é eleita. A dureza do ser humano continua assim. Ele ouve, mas não germina a semente. Então, a graça, que é favor imerecido, rares do grego, é irresistível. Para quem? Para o eleito. Para o ímpio, nem efeito tem. E o Criador também não está nem preocupado com isso. Esta é a realidade. Veja se alguém vai falar isso para você. Tem que ser eu para falar.
O Criador não está preocupado, amigo, com muita gente aí. Não vai salvar e não quer salvar. Esta é a realidade. Isso já se passou. Meu irmão, hoje nós estamos no ano 2026. Que eu estou gravando esse vídeo aqui. Já se passaram, só na antiga aliança, desde a criação da humanidade até a vinda do Messias, aproximadamente 4.500 anos. Pois durante 4.500 anos o Criador em nenhum momento estava preocupado em querer se revelar para todo mundo. Ele só se revelou ao povo dele. Durante 4.500 anos, isso significa que todas aquelas outras pessoas, todos os outros povos, que não eram ali originários dos hebreus, depois os judeus e virou Israel, todos aqueles povos morreram condenados. Durante 4.000... Meu irmão, você tem noção do que é isso? Do Messias até aqui, só 2.000 anos quase. Antes, meu irmão, só na antiga aliança, 4.500 anos. Todos os outros povos morreram e vão perecer no lago de fogo. E o Criador em nenhum momento se preocupou em se revelar para eles. E ele podia fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele podia aparecer, sei lá, mano, de algum jeito, enviando um anjo. Creio aqui em mim, tá aqui a palavra, manda escrever. Creiam, tá aqui, mandamentos para vocês também. Não, escolheu um povo só. Raras exceções, ele enviou lá mensageiros, né, do grego angelos, anjos, para avisar lá Ló, que estava Sodoma, Gomorra, mas era só por causa de Ló, inclusive. Todo o resto de Sodoma e Gomorra morreu, inclusive a mulher de Ló virou estátua. O Criador tem os seus, meu irmão. E tem o seu povo. Também houve uma pequena exceção lá em Nínive, que ele mandou o profeta Jonas para pregar lá e evangelizar. Evangelizar e emitir juízo direto, na verdade. Você se arrepende, senão vocês vão morrer. O Criador vai destruir isso aqui em tantos dias. Aí o povo se arrependeu, que é um tipo da igreja. Já existia o povo de Israel, já era eleito. Nínive não tinha nada a ver. Foi lá se arrepender o tipo da igreja dos gentios. Como eu falei, tipo e antítipo. Sempre tem essas coisas entre a antiga aliança e a nova aliança. Né? Simbologias da antiga aliança representam coisas da nova, que se cumpriram na nova. Então, mas o resto, meu irmão, todos os outros povos, cara, sírio-fenícios, os filisteus, cananeus, inclusive o Criador mandava era matar aquela gente, cara. Veja, quando a passagem lá que muitos não gostam, né? Nossa, o Criador mandou matar lá aquele povo para ficar com a terra. Meu irmão, primeiro que aquela terra nem era deles. Era invadido aquilo lá. Segundo, um povo totalmente ímpio. E o Criador mandou matar inclusive crianças. É só você ler. Inclusive, meu irmão, leia toda a Bíblia, tá? Leia toda a Bíblia para facilitar o seu entendimento. Você ouviu na Bíblia o Criador mandar o povo de Israel pregar, evangelizar para aquele povo lá? Creiam aqui no Deus de Israel. Ele pode salvar vocês, tem a lei aqui. Você viu isso? Não. Vai lá e mata aquele povo. Inclusive mulheres e crianças. Não deixe ninguém vivo, não. Era essa a ordem do Criador. Ele quer salvar todos? Cara, as pessoas subestimam, mano, a lógica. É impressionante. E quantas passagens lá de Timóteo, eu desejo que todos sejam salvos. Meu, eu já expliquei isso aqui em vídeos. Tem todo um contexto ali, não está falando de todo mundo sem exceção, está falando de classes. Enfim, se você não viu, assista. O link da playlist completa, primeiro comentário fixado no topo, tá? Então veja. Graça irresistível. Me enviou, se o Pai que me enviou não o trouxer, é irresistível ao eleito. Ele traz o eleito até o Messias. Aí que você encontra, meu irmão. Veja, é simples de se entender. Simples. A eleição, ou seja, o que o Pai fez devido à vontade dele mesmo, foi feita antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. O ser humano é completamente depravado. Não tem como crer, está morto em ter pecado. Efésios 2, 1 a 5. Quando você entende isso, que você não tem como buscar o Criador, Romanos 3,10, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, você entende que você não consegue ser salvo. Corrobora, ninguém pode vir a mim.
Segundo, vem a eleição. Se o Pai que me enviou não o trouxer, ou seja, a eleição, você já é eleito. Me enviou não o trouxer. Graça irresistível. No momento que a pessoa ouve o evangelho, acontece a graça irresistível, chamada eficaz. O eleito ouviu o evangelho, creu, se arrependeu. Foi aqui com Pedro, com Kefas, com André, com Felipe, com Natanael. Acabou. Simples assim, chamada eficaz. Por que os outros não creem? Porque não são eleitos. Nós vamos ver depois em João 10, as ovelhas ouvem a voz. Os outros não. Por que não ouve? Porque não é ovelha, é bode. É o contrário, meu irmão. Não está na volição humana. Não está na vontade humana escolher querer ou não. Está na vontade do Criador. O eleito crer. As pessoas são tão cegas, espiritualmente, que só sabem olhar para o ser humano. O ser humano tem livre-arbítrio. O ser humano tem livre escolha. O ser humano é... Não. E o livre-arbítrio do Criador? E a vontade soberana daquilo que todo mundo rejeita. Vontade soberana. Está aqui, ó. Soberania exaustiva. Pode marcar tudo isso aqui na tua Bíblia. Meu irmão, o Criador manda. É Ele, meu irmão, não é você. Ele é o centro, não é você. Por isso ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Continuando aqui o gráfico, ó. Trouxer é o arrastar, meu irmão. Não tem nada a ver com convidar e atrair. Quem fala que atrair é convidar, herege. Herege, não existe isso. Está mentindo o próprio significado do texto original, da palavra original. É o arrastar. Tem nada de atrair, convidar, não existe isso. Ninguém é convidado a se converter. Você já viu isso? Convidado a se converter? Meu irmão, a Bíblia fala do chamado. O eleito é chamado a crer, não é convidado, não. Então, esse é um papinho arminiano de disseminar heresia. Por quê? Porque essas pessoas odeiam que é o Criador que escolhe. Meu irmão, a única coisa que você deve fazer é ser humilde em aceitar, humilde em procurar entender que nós não somos nada. Quem é você? Olha o tamanho desta terra, olha o tamanho de tudo. Meu irmão, como é que foi feito o domo? Como é que foi feito os oceanos, a terra, as nuvens? Como é que foi feito todo o sistema de leis gerais do universo, física, tudo o que é sol, astros, estrelas no domo? Como é que foi feito? Como é que foi feito tudo isso aqui? Cara, cadê os fundamentos da terra? Você está em quê? Você está em quê, amigo? Você sabe, né, que o real formato não é o que te falaram aí no sistema Globo e Globo. O real formato é outro. Como é que foi feito tudo isso? Meu irmão, somos nada em comparação a isso aí. Somos nada. Por isso que a Bíblia vai dizer lá, que é a vossa vida? Sois como neblina que logo se esvanece, fumaça que logo se dissipa. Meu irmão, a pedra que está lá na esquina da tua casa, o chão, é mais velho, é mais antigo que você. 500 mil vezes. E aí? Quem é você? Nós não somos nada, cara. Somos seres pecaminosos, mortais. Você ainda acha que você tem uma ínfima parcela na obra salvífica? A Bíblia não fala isso. Olha o que a Bíblia está falando. Enquanto a Bíblia fala, o Messias que você diz crer fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. As pessoas ficam acreditando, não, eu posso, eu tenho livre-arbítrio, eu vou quando eu quero. E quando o Messias está falando que ninguém pode vir a mim, significa você não tem fé salvífica em você. Você está morto nele de pecado. É impossível você conseguir gerar fé. A fé não vem de você. Tem tudo isso. Eu o ressuscitarei. Expiação particular. O Messias morreu por este, não por todos. Nós vamos ver isso aqui em novos vídeos. Perseverança dos santos, a última, no último dia. Ou seja, é assegurado para sempre a glorificação. A preservação eterna, também chamada perseverança dos santos, é aonde culmina toda essa doutrina da salvação.
Ou seja, resumindo para você, por esses que o Messias morreu, que o Pai chamou e trouxe, que são incapazes de se salvar, esses serão preservados até o final. A garantida da salvação. Perfeito. Perfeito mesmo. A obra salvífica perfeita. Agora tenta colocar esse versículo aqui numa ótica arminiana, numa ótica de livre-arbítrio humanista secular. Não tem como. Impossível, cara. Impossível. Acabou. Fim de papo. Toda a honra e a glória da salvação pertence ao Pai, ao Messias, ao Espírito. Nada em você, entenda, nada em você. Por isso é graça. Entendeu agora o que é graça? Favor imerecido, favor concedido. A própria palavra favor, charis do grego. Alguém está fazendo alguma coisa para você sendo que você não merece. É um presente, é graça, favor, de graça. Isto é salvação. Detalhe que essas pessoas que serão salvas, nenhuma também merece a salvação. Merece a condenação. Todos merecem a condenação. Aí sim entra todos sem exceção, do grego pantes. Por quê? Porque todos pecaram. Só por causa disso. O plano salvífico, já que todos pecaram, já que todos merecem a condenação, o que o Criador faz? Por causa do seu muito amor. Ele envia o seu filho para morrer por alguns, pela igreja, não por todos. Alguns. Todos já são condenados. Mesmo assim, ele escolhe alguns desta raça humana e faz essa obra salvífica. Muitos podem pensar, nossa, mas isso é injusto, ele não está dando chance para todo mundo. Tá, mas espera um pouquinho, cara. Quem disse que o Criador é obrigado a alguma coisa? Quem disse que o Criador é obrigado a dar chance para todo mundo? Ele não primeiro, ele não é obrigado a nada, ele é todo poderoso, ele nem precisava da raça humana. Começa por aí. A sua ótica, talvez, do que é o evangelho, do que são as coisas, está completamente distorcida. Você acha que você é o centro do mundo. Meu irmão, o ser humano é um poço de malignidade, cara. E o Criador não é obrigado a nada. Por isso que a salvação é pela graça. Entendeu agora o que é graça? Bem-vindo ao evangelho. Dificilmente você vai ouvir alguém falar isso aqui. Não estão pregando isso. Não estão pregando essa verdade, meu irmão. O que o Criador é obrigado a fazer? Nada, amigo. Então, quando ele salva, ele está fazendo o quê? Ato de misericórdia. Ato de graça, ato de amor. Ele não precisava fazer isso. Entenda, meu irmão, se o Criador pegasse toda a raça humana e condenasse, ele estaria fazendo, sabe o quê? Justiça. Por quê? Porque todos pecaram. Todos violaram os mandamentos. Cada violação de um mandamento, pega só Êxodo 20, os 10 mandamentos do Decálogo, meu irmão, cada violação daquilo ali é insulto grave ao Criador. Pecado, meu irmão, é errar o alvo gravemente, é ofensa. Você não entende, o Criador é Kadosh. Totalmente puro, separado. Santo, santo, santo. Quando você desobedece, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, primeiro mandamento. Isso é uma ofensa grave ao Criador. Porque você está pegando o Criador que te criou, o Criador que criou tudo, e está trocando ele por um pedaço de madeira, por um pedaço de gesso que não fala, não anda, não faz nada, não tem poder nenhum, por dinheiro, por uma outra pessoa, por coisas, bens, sabe lá o quê? Deuses diante dele. Cara, idolatria é uma das coisas piores da Bíblia. Os outros mandamentos, a cobiça, o adultério, não adulterarás, e por aí vai. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Quantas mentiras você já fez. Tudo isso é prejudicial, tudo isso é ruim.
a desobediência. E bastou uma única desobediência em Gênesis 3 para que toda a raça humana estivesse assim hoje, nesta jossa. Adão e Eva pecaram, comeram o fruto que não era para comer. E só por causa dessa única desobediência, lascou com tudo. O que o Criador é obrigado a fazer? Você acha que ele é obrigado a te salvar, cara? Ele não é obrigado a nada. Por isso que a Bíblia fala de misericórdia. Não condenar alguém ao lago de fogo é misericórdia. Misericórdia significa poupar alguém do sofrimento. Então ele poupa a igreja da condenação, do sofrimento, exercendo o quê? O atributo dele, misericórdia. Ele é misericordioso. Depois ele vem com o outro atributo dele, graça, gracioso, e salva a igreja, glorificando-a. Está aqui. Ressuscitaria no último dia. Isso tudo, meu irmão, é amor, graça, perdão, misericórdia, benignidade para com a igreja. E ele não é obrigado a fazer isso. Ele faz isso porque ele quer. Da mesma forma que você não é obrigado a fazer o bem a ninguém, ele também não é obrigado. Mas ele faz. Esta é a ótica. A ótica é que está todo mundo indo para um abismo, rumo à condenação. E ninguém vê. Está todo mundo cego, surdo, tapa olhos, tapa ouvido, e ninguém vê nada. O Criador tem que ir lá, meu irmão. Tá? Chacoalhar a pessoa, tirar os tampões, e aí a pessoa vai ver que está indo para o abismo. É um milagre que tem que acontecer. Esta é a visão real da coisa. Compreendeu? Aqui em João 6,65, alguns versículos depois, fala: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O eleito, meu irmão. Esse vem. Ele está especificando, não é qualquer um, não. É o eleito que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Então, não é qualquer um. Corroborando, olha só o que o Messias está citando aqui, Isaías 54, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, não todo mundo, filhos, os eleitos, quando fala filhos, eleitos, tá? Ó, Jeremias 31, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, não com todo mundo não. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eleição. Corroborando tudo o que eu falei aqui. O Criador não escolheu todo mundo, não. Escolheu só o povo de Israel na antiga aliança. 4.500 anos, nenhum outro povo foi salvo, com exceção de Nínive por um tempo. E aí? Ele quer salvar todos? Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse tem visto. Isso que eu já expliquei trechos, né? Esse versículo está dizendo que o Messias de fato ouviu de fato, porque nem os serafins conseguem olhar para ele, tem que colocar as duas asas na frente. E os serafins estão no céu. Está falando que nenhum ser humano de fato, e não adianta vir com um texto, né? Muitas pessoas falam, mas Adão lá conversava com Deus face a face. Lá a expressão hebraica é paninho, ou seja, é próximo, não significa que Adão conseguia de fato vir. Tá? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ó, ele não está convidando, ele não está dando uma opção de você crer ou não. Ele está só afirmando, quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu a diferença? O eleito, meu irmão, vai ouvir a pregação do evangelho e vai crer. Este tem a vida eterna. O não eleito vai ouvir a pregação do evangelho, o mesmo chamado, que é o chamado geral, né? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. E não vai crer. Simples assim. Ele continua, verso 48, eu sou o pão da vida, o alimento espiritual que arrumei a vida aqui, ó. Ele está falando totalmente espiritual, meu irmão. Ó, zois, vida eterna. A palavra zois já expliquei aqui
vida eterna, tá? A palavra bios, vida terrena. Zois, vida eterna. Ele é o alimento espiritual que dá a vida. Você tem que crer nele. Ele é o verdadeiro alimento. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Está falando dos antepassados, aquelas pessoas que estavam ali. Está falando que aquele maná, ele era o alimento que o Criador proporcionou ao povo de Israel que estava sendo liberto do Egito. Sobreviveram ali. Só que aquilo não era o alimento eterno, ele era o alimento físico para a pessoa sobreviver fisicamente. Acabaram morrendo fisicamente também. Por quê? Claro, o alimento físico não dura para sempre. Ele está fazendo a comparação de novo. Ele é o pão da vida eterna, se crê nele. Agora está comparando. Está dando um exemplo aqui, porque as pessoas estavam ali. Eles já sabiam daquela questão. É um fato muito marcante no povo de Israel. O maná no deserto. Comeram, mas morreram. Está aqui as referências. Êxodo 16 e Números 11. Tá? Agora, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Messias aqui já estava evangelizando. Com ele mesmo. O pão que desce do céu, ou seja, o alimento espiritual. De fato, o que vai dar a vida eterna. Para que todo o que dele comer não pereça. Não vai ser condenado o que crê, o que de fato se arrepender, segui-lo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja, vida do mundo. Já sabemos. Como assim vida do mundo? Se o mundo já está maligno, se nem todo mundo vai ser salvo, como assim vida do mundo? O pão que eu darei pela vida do mundo. Está falando do corpo dele, meu irmão. O pão aqui é o corpo dele. Ele já estava falando do sacrifício que ele ia fazer. É a minha carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí vem os arminianos e falam, tá vendo? Jesus morreu por todo mundo, sem exceção. Aí nós temos um grande probleminha, que eu já refutei isso. Se o Messias morreu por todo mundo, sem exceção, ele fez então a propiciação por todo mundo. A palavra propiciação significa aplacar a ira do Criador. Vamos lá então agora para João 3. Último versículo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se a ira permanece sobre o rebelde, como é que o Messias morreu por esse? Como é que o Messias morreu por todo mundo? Como é que o Messias aplacou a ira de Deus de todo mundo? A palavra propiciação é aplacar a ira do Criador. Se ele morreu por todo mundo, ele fez a propiciação por todo mundo. Como é que a ira do Criador, que vai condenar a pessoa, e no original aqui ira é orge, ira que vai ser lançado no lago de fogo. Como é que o Messias morreu por todo mundo? Se a ira se mantém rebelde. Se a ira se mantém contra os rebeldes. Okay. Logo não morreu por todo mundo. Logo, meu irmão, é lógico que a palavra mundo, vamos lá de novo. A palavra mundo aqui, cosmo, ela significa o quê? Logicamente, os eleitos. Por quê? Porque somente os eleitos é que vão ser salvos. Ele está dizendo, se alguém dele comer, ou seja, o pão vivo, se alimentar, ou seja, significa crer nele de fato, viverá eternamente. Olha de quem que o texto está falando. De quem vai viver eternamente. Quem é que vai viver eternamente? Só os escolhidos, os eleitos, que crê, que se arrependeu. Logo, a palavra mundo aqui, ela se refere a esses que vão viver eternamente. A igreja, e não a todo mundo. É simples, cara, de se entender. Então, ou seja, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando ele fala que vida do mundo é todos os eleitos entre judeus e gentios. Os eleitos dos povos do mundo inteiro. É isso. E não todas as pessoas, sem exceção. Compreendeu? Por quê? Porque o Messias ele tem que morrer por alguém.
Esta é a essência do Evangelho. A propiciação, justificação e expiação, desde a antiga aliança, tem esse significado. Quando na antiga aliança havia o propiciatório, o sacerdote lá, ele imolava um cordeirinho. Primeiro ele orava naquele cordeiro e confessava os pecados do povo. Depois imolava, derramava o sangue, havia ali a propiciação, por isso chamava propiciatório. Significa aplacar a ira do Criador. Nesse ponto, o Criador perdoava o pecado, aceitava o sacrifício, derramamento de sangue, porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o Criador então não atacava o povo, não punia o povo e perdoava o povo de Israel. Isso vem desde a antiga aliança, meu. A essência, hoje nós temos, como Paul Washer fala, nós temos hoje que explicar o evangelho aos próprios evangélicos. Meu irmão, o cerne da Bíblia inteira é isso. O Messias morrendo por alguém. Só que as pessoas não sabem quem. O entendimento fraco da maioria é tão pífio que acha que é por todos. Mas então por que todo mundo não vai ser salvo, cara? Ele morreu por todos. Ele já pagou. Ele deu a vida por todo mundo, sem exceção. Então todo mundo tem que ser salvo. Isso é heresia, por isso que existe a heresia chamada universalismo. Isso é uma heresia. Ele deu a vida pela igreja. Eleitos no mundo todo. É isso que significa, cara. Os ímpios serão condenados no lago de fogo porque o Messias não morreu por eles. A igreja não vai ser condenada ao lago de fogo porque o Messias morreu por ela. Simples assim, cara. Simples assim. Nossa, Rômulo, mas isso é muito duro, então o Messias não morreu por todo mundo, não? Bem-vindo ao Evangelho. E aí aqui os judeus que estavam ali naquele momento não entendiam, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Está aqui o entendimento carnal das pessoas que não são regeneradas. Alguns dos judeus que estavam lá não entendiam o espiritual da conversa, meu irmão. Ele estava falando da morte dele, do sacrifício dele pela igreja. E eles não estavam entendendo que era, como é que esse cara vai dar a própria carne para nós comer? Esse é o exemplo de muitos hoje, cara, que não tem entendimento bíblico, mesma coisa. Não são salvos. Responderam os Messias: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não tendes vida em vós. Pronto. Essa aqui vai para aquele que diz assim: mas eu só estou lendo o que está escrito. Então, se você só lê o que está escrito, você vai entender que tem que ser canibal. E pior, um canibal que pode voltar no tempo. Né? Igual um X-Men, o Doutor Estranho volta no tempo lá, usa a máquina do Trunks, do Dragon Ball Z, volta no tempo, vai na época do Messias, você vai lá arrancar com a faca um pedaço do corpo dele para comer e beber o sangue dele. Senão você não vai ser salvo, cara. Essa aqui vai para aqueles que dizem que só estou lendo o que está escrito. Amigo, é lógico que o Messias aqui está falando de espiritualidade, meu irmão. Linguagem espiritual. Se não comerdes a carne do filho, o que significa isso? Pão, corpo dele. Ele falou a minha carne ali em cima, depois ele falou. A gente leu antes. O que é isso aqui? Se você não estiver entre os eleitos pelos quais ele vai morrer, não vai ter efeito, você não pode ter vida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, também significa ele morrer por alguém. A carne dele foi moída, crucificada na cruz. Por isso a igreja não é morta na condenação. Se não beberdes o seu sangue, é lógico que você não tem como beber o sangue do Messias, meu irmão, não é literal. É o que? É estar participando da justificação. É o sangue dele ter pagado pelos seus pecados. É isso que significa. Se isso aqui não acontecer, não tendes vida em vós mesmos. Veja, o Messias explicou aqui para aqueles que estavam ali, que não estavam entendendo. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De novo, assegurando a preservação eterna. Vai ser ressuscitado aquele que tiver participação.
É lógico que você não vai comer a carne dele nem beber o sangue dele. É impossível. Tá falando aqui, meu irmão, comer a carne. Ó, carne, pão, corpo dele, ele é o verbo, palavra. Tudo ligado. Tá tudo ligado aqui. E sangue, você ser justificado pelo sacrifício dele. É isso que significa. Nesse caso, você tem a vida eterna. Salvação. Você vai ser ressuscitado no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Pronto. Se você for apenas ler o que está escrito, você tem que virar um canibal. E ainda voltar no tempo. É impossível, tá? Não tem como isso. Então veja, é lógico que isso aqui não é literal, tá? Está falando que o sangue dele, verdadeira bebida, o sangue dele era a única coisa capaz de salvar pecadores. Exclusivo. Nada e nem ninguém, nenhum animal, nenhum ser humano ou outro qualquer poderia fazer o que ele fez. Porque o sangue dele era o único sangue sem pecado. Na lei exigia o sacrifício de cordeiro imaculado. Sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nada. Era o que isso? Tipo do Messias. Tipo, antítipo. Simbologia da nova aliança. Simbologia da antiga aliança. Cumprida na nova aliança. Entendeu? A carne, verdadeira comida. Como assim verdadeira? Meu irmão, para salvar pecadores, seres humanos pecadores, uma carne humana tinha que ser moída, traspassada. Compreendeu? E a única não podia ter pecado. Por isso que ele fala verdadeira comida. 56. Quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora você está entendendo esse versículo. Não tem como você fazer isso aqui literalmente. Tá? É quem participar da igreja. Por quê? Porque depois lá em Colossenses 1, 24, vai dizer que a igreja é o corpo do Cordeiro. Então, comer a minha carne, beber meu sangue, é você ser da igreja, você ser regenerado, você participar do corpo do Messias. Permanece em mim. Aí então tu é salvo. E eu nele, o Messias vem e permanece no eleito também. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá eternamente. Não é alimento literal, é espiritual. Você permanece no Messias, você está se alimentando nele. Então, por ele, você viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. E contudo morreram. Porque está falando aqui do alimento que perece. O alimento físico que perece, literal. O Messias é espiritual. Quem comer este pão viverá eternamente. Promessa da vida eterna. Quem comer este pão, como assim quem estar participando, quem crer nele. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Porque você acha que os discípulos falaram que duro é este discurso? É assim como você está pensando agora. Entendeu por que é duro esse discurso? Ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? É a mesma coisa que eu falo para você agora. Tu tá achando duro isso? Escandaliza? É? Tu acha que eu estou pregando aqui um falso evangelho? Então o Messias está ensinando heresia aqui. É acréscimo de Roma o que Jesus falou. Né? Isso vos escandaliza?
Bem-vindo, meu irmão. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Que ele já estava falando do momento que o Messias ia voltar para o céu, né? Glorificado já e tudo mais. A gente vai ver isso depois. Ou seja, ele falou, rapaz, se vocês estão achando isso aqui pesado, está escandalizando, e se eu voltar para lá? O que vai acontecer então? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Meu irmão, se tudo o que você ouviu aqui nesse vídeo fez sentido para você, dê glória ao Pai. Se não fez sentido para você, aí rapaz, vai orar, vai pedir, vai orar ao Pai, vai pedir discernimento, veja de novo o vídeo, leia a Bíblia, tá? Porque são espírito e vida. Isso aqui que o Messias falou. O espírito é que vivifica. A carne, para nada aproveita. Sabe as pessoas que vivem querendo se achar na carne? Contudo, há descrentes entre vós. Tinha uma multidão ali. Alguns estavam crendo, outros não. Por isso ele falou, há descrentes entre vocês, não estão crendo não. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Desde o princípio, tá? Então veja, meu irmão, aqui está falando já da predestinação de Judas, cara. De trair, tá? De trair, para trair. Verso 65, e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eleição incondicional, depravação total aqui. Total, cara. Ó, muitos são descrentes que estavam ali ainda. E por isso, o Pai tem que conceder para que a pessoa possa ser salva. Olha só. Quando ele fala, de novo, ninguém poderá vir a mim, depravação total. Não tem como. Se pelo Pai, eleição incondicional, não lhe for concedido, graça irresistível, meu irmão. Mais um texto corroborando. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que você acha, meu irmão, que as pessoas me odeiam? Por quê? Por que você acha que as pessoas se desinscrevem do canal e ainda antes de sair aqui do canal escreve assim, eu tô me desinscrevendo do canal, seu teórico da conspiração satanista ocultista, seu calvinista, e sai do canal. A tua teologia fede. Já disseram isso pra mim. Então tá dizendo que a própria teologia do Messias também fede. Porque a única coisa que eu falo é explicar isso aqui. Ó, não aguentou não, né? Muitos dos seus discípulos ainda o abandonaram. E já não andavam com ele. Meu irmão, depois desse discurso aqui, depois desta pregação, abandonaram ele. Ao ponto do versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12. Sobrou só 12 ali. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? De toda aquela multidão, de 5.000 pessoas, só 12 ficaram. Depois disso aqui, cara. Então, se tiver apenas uma pessoa vendo esse vídeo aqui, já tá legal. 1 hora de duração esse vídeo. Se você estiver vendo aí, bota nos comentários. Ainda tô vendo aqui até o final, assisti até o final, só pra eu saber. Meu. Querem retirar você também? Quer sair do canal também? Vai lá. 68. Respondeu-lhe Simão Pedro. Simão Pedro, o Kefas, né? Ele sempre foi o mais estouradão, né? O primeiro sempre, querendo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso aqui só acontece com eleito, mano. Todo mundo abandonou tudo antes aqui, ó. Pedro reconhece
Só tu tens as palavras de vida eterna. Mais ninguém. A pregação foi a mesma, meu irmão. Todos que estavam ali ouviram as mesmas palavras do Messias. Por que só Pedro respondeu isso aqui? Os outros não creram que o Messias tinha a palavra de vida eterna. Queriam só o pão literal ali, físico, e peixe multiplicado para comer. Toda a pregação, o Messias falou, não, peraí. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não adianta nada eu encher a barriga de vocês aqui, ó, com multiplicação de novo de pão e peixe. Vocês vão morrer no outro dia, cara. E condenado, ainda vocês estão em pecado. Tem que crer em mim. Acha que eles creram? Não, não creram. Por que não creram? Porque não era das ovelhas. Quem é que ficou aqui? Só as ovelhas. Olha a diferença de Pedro, meu irmão. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Olha só. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos 8:29, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias. Lucas 9:20, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, tu és o Cristo de Deus. E João 11:27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, quando vai tratar aqui, aqui a gente vê, tu és o Santo de Deus. Olha só. Agios tu Theou, ou seja, o enviado do Pai, né? O Filho, corroborando que ele era enviado do Pai. E santo, né? É que também é um atributo dele. Interessante. Reconheceram ali que o Messias era o enviado. Replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Aqui ele já estava querendo dizer a respeito de Judas. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Muito interessante, hein? Próximo vídeo, João 7. Não perca. Deixa o like se você não deu o like, se inscreva, ative o sininho. O link da playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Me siga nas redes, Romulo Araskine no Telegram e Instagram. Links, comentário fixado aqui. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.